Olá, na nossa aula de hoje, na nossa disciplina de Química Inorgânica, nós vamos falar sobre os compostos das famílias dos halogênios e dos gases nobres. Os halogênios, para lembrar, são os elementos que estão aqui distribuídos no grupo 17 e a configuração eletrônica deles é do tipo NS2 e NP5. Lembrando que eles são bastante eletronegativos e que o grupo dos halogênios, nele está o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Esses elementos são muito reativos e, por isso, não são encontrados livres na natureza. E se falando de compostos dos halogênios, nós podemos aqui citar a obtenção do tetracloreto de titânio, que nós podemos obter esse composto a partir do óxido de titânio, onde o estado de oxidação do titânio é 4. Esse óxido de titânio vai reagir com enxofre, com carbono que está no meio reacional, e isso vai formar o dióxido de carbono e deixando livre o titânio com carga 4+, para reagir com o cloro. Para essa reação ocorrer, nós precisamos da presença de temperatura. Então, essa reação, vejam que ela parte dos reagentes no estado sólido e vai produzir gases que vão ser liberados do meio reacional. Então, o equilíbrio dessa reação vai ser no sentido de liberar os gases formados. Nesta reação de baixo aqui, nessas duas reações, o que nós queremos mostrar são reações de metais. No caso, nós pegamos o alumínio e o crômio, reagindo o alumínio com o ácido clorídrico, que vai dar como produto o cloreto de alumínio e liberando, então, o gás hidrogênio. Na reação de baixo, nós vamos ver que o cromo vai reagir com ácido fluorídrico, produzindo o fluoreto de crômio e liberando também o hidrogênio. Nessas reações, é bom a gente acentuar que o alumínio, no caso específico, ele vai estar no estado de oxidação 3+, perdendo, portanto, 3 elétrons da sua camada de valência. O crômio, por sua vez, ele tem vários estados de oxidação, que nós vamos ver em aulas posteriores, mas no caso aqui ele forma o composto fluoreto de crômio, onde o crômio está com o estado de oxidação 2 apenas. Isso por quê? Porque as reações ocorrem também no sentido de formar espécies estáveis. E o fluoreto de crômio é uma espécie bastante estável. Poderia formar compostos outros de crômio, desde que a quantidade de ácido aqui fosse adequada para levar essa reação adiante. Então, logicamente, os produtos das reações dependem das condições que nós realizamos. Se nós usamos, por exemplo, aqui o ácido anidro, é porque nós queremos fazer com que o solvente, no caso a água, eventualmente, não participe da reação como um todo. Então, como o flúor, que nós temos falado aqui, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, a maioria dos metais reage vigorosamente com esse elemento, com o flúor, formando os respectivos fluoretos desse elemento no seu estado de oxidação mais elevado. Por que mais elevado? Porque o flúor tem um alto poder oxidante. Então, no caso aqui, a gente vê que o flúor reagindo com o ferro vai formar o fluoreto de ferro, onde o ferro tem estado de oxidação 3. Já se fizermos a mesma reação com o bromo, o produto formado, o brometo, vai ter o ferro no estado de oxidação 2. Por quê? Porque o bromo tem o poder oxidante mais baixo do que o flúor. Então, o produto aqui formado vai depender do potencial de oxidação que pode ter o halogênio. Então, isso também é importante a gente ver como nós vamos programar uma determinada reação para ver, por exemplo, qual o estado de oxidação que nós queremos ter o metal. Bem, nesta reação aqui de dupla troca por quê?
nós estamos trocando aqui o iodo pelo cloro, né? Então, nós vamos ver que promovendo essa reação, né, em meio de acetona, acetona é necessário, por exemplo, para poder dissolver esses reagentes, por isso que ela foi escolhida como solvente. Então, nós vamos ter a troca aqui do iodo pelo cloro. Nós vamos formar o tetraiodeto de titânio e o cloreto de potássio. Isso por quê? Essa reação ocorre porque o tetracloreto de titânio ele tem um ponto de fusão bastante baixo e vai formar um produto que é o iodeto de titânio, que tem a sua temperatura de fusão da ordem de 150 graus Celsius. Ou seja, essa reação vai ocorrer porque nós vamos ter como produto da reação um composto que termodinamicamente é mais estável do que o reagente. Então, é por isso que as reações ocorrem, para formar produtos mais estáveis. Nessa reação aqui de baixo, onde nós pegamos o cloreto de fósforo e o fluoreto de antimônio, vai ter também uma reação de troca, que é uma dupla troca, onde nós vamos obter como produto o fluoreto de fósforo e o cloreto de antimônio. Aqui nós devemos nos reportar à teoria que nós já falamos aqui em sala de aula, né, sobre ácido duro e mole. Vejam vocês o seguinte: como o antimônio é maior do que o fósforo, ele vai preferir se ligar a uma base mais mole. A base qual? O cloro. O cloro, sendo maior do que o flúor, ele tem um caráter mais mole dentro da teoria de ácido duro e mole, ou base dura e mole, então ele vai preferir reagir com o antimônio, formando um composto mais estável com o antimônio do que com o fósforo. Então, essa reação pode ser analisada em base do que nós conhecemos de teoria de ácido e base duro e mole. Da mesma forma, essa reação aqui de baixo. O cobalto, por exemplo, é tido como um ácido duro, o cobalto 2+, que é o estado de oxidação do cobalto nessa espécie. Então, ele vai preferir, em sendo um ácido duro, reagir com uma base dura. E, da mesma forma que comentamos aqui em cima, o fluoreto é uma base mais dura do que o cloreto. Então, por isso, essa reação vai ocorrer nesse sentido para poder formar compostos mais estáveis, segundo a própria teoria de ácido e base nos dá a diretriz. Bem, aqui nós queremos falar um pouco de uma classe de compostos que nós conhecemos como interhalogenados, onde o A é um halogênio e o X também é outro halogênio, do tipo que nós estamos mostrando aqui, o trifluoreto de cloro. Então, nesse tipo de reação, nós estamos vendo que é uma reação direta, onde o cloro vai reagir com o flúor a uma temperatura aí da ordem de 200 a 300 graus, e em presença também de pressão, já que a reação ocorre com gases. Então, vai formar aqui o fluoreto de cloro. Então, se nós olharmos para a distribuição eletrônica do cloro, por exemplo, né, que ele tem NS2 ou 3S2 e 3P5, para liberar 3 elétrons para poder interagir com os elétrons do flúor, nós vamos ter essa distribuição eletrônica aqui no estado excitado, onde cada elétron emparelhado do flúor vai emparelhar com um desses elétrons do cloro. Então, aqui nós temos uma outra teoria que nos auxilia para ver qual o tipo de estrutura aqui vai ser o mais provável de ser formado. Vejam o seguinte: se nós tivermos 3 íons fluoreto para colocar em torno do cloro, nós vamos poder ter uma estrutura desse tipo, onde o cloro é o átomo central e os fluoretos estão no plano axial da estrutura. Esses 2 pares de elétrons que nós estamos vendo aqui são esses 2 aqui que não estão ligados, ou pode ser uma estrutura desse tipo,
onde o cloro continua no átomo central, como átomo central sempre, em qualquer uma dessas três estruturas, mas os fluoretos aqui estão em uma das faces, né, desse triângulo que nós colocamos aqui. Nesta estrutura, que também é possível, nós estamos vendo que a distribuição dos fluos em torno do átomo central cloro é diferente dessas duas. Agora, como nós vamos escolher qual que é a estrutura mais esperada para esse composto? Por isso é que nós colocamos aqui, né, uma alusão à teoria de repulsão de pares de elétrons da camada de valência. Isso nos dá uma ferramenta para a gente poder decidir ou sugerir qual estrutura dessas três, por exemplo, vai poder ser formada com mais facilidade. O que é que diz essa teoria? Diz o seguinte, que pares isolados, né, esse aqui e esse, por exemplo, têm uma repulsão máxima entre eles. Máxima em relação a quê? Em relação a se nós tivermos um par isolado e um par ligado, né, que aqui nós temos, nesse caso, um par não ligado e um par ligado, ou, maior ainda, a repulsão é, nesse caso, em comparação quando nós temos dois átomos ligados. Ou seja, aqui nós temos um par de elétrons no flúor e cloro, mas está ligado, aqui também. Então, essa repulsão aqui é mínima. Essa aqui é intermediária e essa aqui é máxima. Então, nós temos que fazer um balanço dessas repulsões para poder decidir qual seria a estrutura esperada para um composto desse tipo. Então, no caso aqui, nós podemos ver que nós, em colocando esses pares de elétrons, né, nessa posição aqui, um trans ao outro, nós vamos ter aqui três repulsões, par não ligado com par ligado, entre esse par ligado, não ligado e esse ligado, entre esse par não ligado e esse ligado, entre esse par não ligado e esse aqui ligado. Então, nós vamos ter três repulsões aqui e três com esse par embaixo, né? Aqui nós vamos ter também repulsões entre esse par não ligado com esse ligado, esse com esse e esse aqui também, né? Então, nós, fazendo um balanço dessas possíveis repulsões, nós vamos chegar à conclusão que a possibilidade dessa estrutura existir em detrimento das outras duas é maior. Por quê? Porque aqui nós vamos ter dois pares não ligados, mas distante um do outro, no ângulo aí da ordem de 120 graus. Então, por isso é que nós usamos essa teoria para poder decidir qual de fato é a estrutura mais estável dentro da possibilidade dessas três que nós estamos comentando aqui. E, de fato, essa estrutura aqui, tanto em termos experimentais quanto em termos teóricos, ela tem sido aceita como a mais estável e a mais provável, né? Então, obviamente, nós temos sempre que lembrar, né, das teorias que nós aprendemos dentro de qualquer ciência, e aqui no caso específico da química inorgânica, para poder avaliar um tipo de composto formado, qual a estabilidade de uma possibilidade ou de outra, para poder, assim, sugerir uma expectativa de uma reação. Então, isso é uma teoria também bastante importante que nós estudamos dentro da química inorgânica. Aqui nós temos um composto interhalogenado entre o cloro e o iodo. Isso é uma reação bastante simples, sabendo-se que o iodo tem um elétron na sua camada de valência desemparelhado e ele vai emparelhar com o outro elétron desemparelhado, no caso aqui do cloro. Então, é uma reação onde nós estamos vendo aqui que ela forma um composto linear e tanto o cloro quanto o iodo têm a sua regra do octeto satisfeita. Aqui nós vamos mostrar para vocês outros dois compostos interhalogenados, onde nós temos aqui o fluoreto de iodo e aqui o íon fluoreto de iodo. Bem, vamos pegar aqui, né, primeiro esse tipo de composto. Então vamos pensar, né, que o iodo tem essa distribuição eletrônica. Tem 3 elétrons emparelhados aqui e 2 emparelhados. Então nós vamos ilustrar essa configuração desse tipo.
colocar aqui os 3 fluoretos se ligando ao iodo e aqui os 2 pares de elétrons não ligados. Então, a gente vê, né, que da mesma forma que nós mostramos no slide anterior, essa estrutura aqui vai ser bastante estável, né? Por isso, o híbrido formado é do tipo sp3d2. sp3d, perdão, né? sp3d. Né? E se olharmos a outra espécie carregada negativamente, nós podemos imaginar que o iodo no estado fundamental tem essa distribuição eletrônica. Como nós temos uma carga negativa aqui, esse elétron vai ser aceito na camada de valência do iodo. Então aqui nós vamos ter, né, ao contrário dessa espécie, nós vamos ter 3 pares de elétrons não ligados. Então nós vamos colocar isso dessa maneira. De fato, na posição equatorial do iodo, nós vamos ter os 3 pares de elétrons não ligados. Isso é a configuração mais estável aceita para esse tipo de composto. E o híbrido aqui também vai ser do tipo sp3d, da mesma maneira que o anterior. Só que aqui nós temos 3 pares de elétrons não ligados, aqui nós temos só 2 pares de elétrons não ligados. Se nós pegarmos essa espécie, né, pentafluoreto de iodo e heptafluoreto de iodo, nós vamos ver que para o iodo reagir com 5 flúor, nós vamos ter essa distribuição eletrônica no estado ativado, um par de elétrons simplesmente não vai estar ligado. Isso nos leva a imaginar numa estrutura com a geometria octaédrica, que o híbrido formado aqui é do tipo sp3d2, entretanto, não vai ser um octaedro perfeito, porque nós temos um par de elétrons aqui não ligado. Né? Mas a geometria vai ser octaédrica com um certo grau de distorção. No composto do heptafluoreto de iodo, nós temos aqui que a distribuição eletrônica do iodo no estado excitado vai ter os 7 elétrons emparelhados, portanto, podemos se ligar a 7 íons fluoreto, que tem também um elétron não ligado, ou seja, um elétron desemparelhado. Então, essa geometria aqui, ela vai ser do tipo de uma bipirâmide de base pentagonal, onde 5 íons fluoreto vão estar no plano equatorial e 2 no plano axial. Então, vejam que nós, quando olhamos, né, a distribuição eletrônica de um elemento qualquer, principalmente no estado ativado, nós podemos já pensar na geometria que esse composto vai formar, e em alguns casos nós temos também que usar como ferramenta a teoria de repulsão de pares de elétrons na camada de valência. Aqui também, né, outros tipos de estrutura, né? Nós estamos aqui usando agora o xenônio, que ele vai também formar o mesmo tipo de estrutura, onde ele vai ter, aqui no caso, né, 2 íons fluoreto, né, em posição linear, e os 3 pares de elétrons não ligados na posição equatorial. Da mesma forma que nós vamos ver aqui, porque o íon cloreto recebe um elétron e ele vai ficar então com 3 pares de elétrons não ligados, que está aqui colocado, é uma estrutura também linear. Né? E aqui é onde nós temos, tendo esses 3 pares de elétrons no plano equatorial, a repulsão vai ser minimizada, adquirindo essa geometria, a forma mais estável para esse tipo de composto. Se nós passarmos para um composto com xenônio, por exemplo, né, o gás nobre xenônio, ele vai ter uma estrutura de quadrado planar. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que os 4 flúor vão poder se ligar ao xenônio, que tem essa distribuição eletrônica no estado excitado, e 2 pares de elétrons vão estar não ligados. Então, esses 2 pares de elétrons ficariam numa posição axial, mas a geometria que vai ser determinada para esse tipo de composto, ela é quadrado planar, porque esses 2 pares de elétrons aqui não vão mudar drasticamente a conformação desse quadrado planar. Já no caso do xenônio se ligar a 6 flúor,
nós vamos ter aqui uma estrutura com caráter octaédrico, porém distorcido, porque nós temos aqui um par de elétrons não ligados. Os outros 6 elétrons aqui desemparelhados vão emparelhar com o elétron não emparelhado do flúor, formando a ligação xenônio e flúor, mais um par de elétrons aqui vai fazer com que essa estrutura ela seja distorcida. Então vejam que, novamente, os compostos de halogênio e de xenônio, ou dos gases nobres de uma forma geral, elas têm uma similaridade, mas têm também as suas particularidades cada uma. É isso que nós queríamos, então, mostrar para vocês nessa aula de hoje.